Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. União Nacional das Entidades Islâmicas, UNE, apresenta o Dia do Islã. O que você sabe sobre o Islã? Não o que leu nos jornais, não o que vê na TV, não o que ouve nas notícias, não aquilo que foi preparado para você saber. Muçulmanos, como cristãos e judeus, se consideram descendentes espirituais de Abraão. 1,5 bilhão de pessoas do mundo são muçulmanos. 250 milhões são árabes e mais de 1,2 bilhão não são árabes. Há muçulmanos chineses, europeus, muçulmanos norte-americanos e muçulmanos latinos. Uma pessoa em cada 5 neste mundo é muçulmana, razão suficiente para aprender sobre o Islã. É importante perceber que o Islã não é apenas uma religião, mas um modo completo de vida. Não é algo que só fazemos nas sextas-feiras, se estende ao trabalho, nossas famílias, nossas comunidades e nossos amigos. Linguisticamente, em árabe, a palavra Islã tem suas raízes na palavra Salaman. E dessa raiz temos 3 palavras diferentes, com 3 significados diferentes. A primeira é submissão, a segunda é pureza e a terceira é paz. Surpreendentemente, a palavra Islã em islâmico carrega esses 3 significados. O Islã e a ciência. Uma das coisas marcantes sobre o Islã é a incomparável relação entre a ciência e a religião. Diferente de outras filosofias, nós acreditamos que o que amarra e mantém a religião e a ciência juntas é mais forte do que as separa. É através do conhecimento da ciência que somos capazes de desvendar os mistérios do divino, chegar mais perto dele e armazenar nosso respeito por seu incrível poder a cada dia. Muitos estudiosos muçulmanos são considerados os maiores cientistas do seu tempo, e alguns braços da ciência são considerados inovações islâmicas ou atribuídas a estudiosos muçulmanos. Jabir ibn Hayyan, conhecido em latim como Geber, é reconhecido como o pai da química. Química no inglês antigo é alquimia, que veio da palavra árabe para química, alquímia. Al-Khwarizmi, conhecido no latim como algarismo, inventou a álgebra e era muito instruído em cálculo e no desenvolvimento da trigonometria e o uso de algoritmos. Ibn Sina, conhecido em latim como Avicenna, por 500 anos com 2 livros, o Cânon da Medicina e o Livro da Cura, foi a autoridade na medicina. Al-Zarawi, conhecido em latim como Abu Cassis, é reconhecido como o pai da cirurgia moderna. Ele inventou 200 ferramentas de cirurgia e muitas delas ainda estão em uso até hoje. Após examinar as escrituras sagradas à luz da ciência moderna, o Dr. Maurice Bucaille, um famoso cientista francês, afirmou no seu livro intitulado A Bíblia, o Alcorão e a Ciência: Eu não encontrei um simples erro no Alcorão. Eu tive que parar e me perguntar se um homem foi o autor do Alcorão, como ele poderia ter escrito fatos no 7º século depois de Cristo que hoje demonstram coerência com a ciência científica moderna. Alá, Deus Todo-Poderoso, disse no Alcorão: Ele foi quem criou a noite e o dia, o sol e a lua. Cada qual dos corpos celestes gravita em sua respectiva órbita. O movimento orbital dos 2 corpos celestiais é confirmado pelos dados da ciência moderna.
E é inconcebível que um homem que viveu no 7º século depois de Cristo, não importa o quanto ele soubesse nos seus dias, poderia ter imaginado isso. Alá Todo-Poderoso disse 14 séculos atrás sobre as montanhas: não fizemos da terra um grande leito e das montanhas estacas? O famoso geólogo Sir George Airy descobriu que o que vemos no topo da Terra, percebendo-as como montanhas, são apenas as pontas das montanhas, enquanto a maior parte das suas massas estão enterradas sob o solo. Exatamente como uma estaca que é usada em uma tenda para fixá-la no chão. Ele disse: montanhas são meramente as pontas de grandes massas de rocha flutuando em um denso substrato, assim como icebergs flutuam na água. Alá disse sobre a sua habilidade como a de nos retornar à vida perfeitamente no dia da ressurreição. Sim, nós somos capazes de restaurar as pontas dos seus dedos. Há 1400 anos, algumas pessoas se perguntaram por que Deus escolheu mencionar as pontas dos dedos em vez de mencionar algo mais complicado, como o rim ou o olho. Hoje a ciência prova que esta parte do corpo é uma das partes mais complicadas, pois carrega uma impressão sem igual. Alá disse no Alcorão: a quem Deus quer iluminar, dilata-lhe o peito para o Islã. A quem quer desviar, por tal merecer, oprime-lhe o peito, como aquele que se eleva na atmosfera. Há 14 séculos, quem poderia saber que quando um homem ascende gradualmente ao céu, o oxigênio diminui, levando a sensação de aperto no peito? Essas devem ser as palavras do Criador, Alá. Alá, profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Muitos intelectuais do mundo ficaram impressionados com as qualidades pessoais de Muhammad e o expressaram em seus escritos. Lamartine, famoso historiador francês, em seu livro A História dos Turcos, disse a respeito do profeta Muhammad: se a grandiosidade da proposta, pequenez de meios e inigualáveis resultados são os 3 critérios do gênio humano, quem poderia se atrever a comparar qualquer grande homem na história moderna com Muhammad? Mahatma Gandhi, o líder espiritual do movimento de independência indiano e o pioneiro na resistência através de manifestação civil em massa, disse sobre o profeta Muhammad: eu fiquei mais do que convencido que não foi a espada que abriu caminho para o Islã naqueles dias no esquema da vida. Foi a rígida simplicidade, a total autoanulação do profeta, o escrupuloso respeito pelos compromissos, sua intensa devoção aos seus amigos e seguidores, sua absoluta confiança, sua intrepidez, sua destemidez, sua absoluta confiança em Deus e na sua própria missão. Wolfgang Goethe, uma das figuras-chave da literatura germânica e um dos mais famosos poetas europeus, que também foi pintor, humanista, cientista e filósofo, disse sobre o profeta Muhammad: ele é um profeta, não um poeta, e, portanto, o seu Alcorão deve ser visto como uma lei divina, e não como um livro de um ser humano, feito para educar ou entreter. Michael Hurt, o autor americano do famoso livro Os 100 Maiores, uma lista das pessoas mais influentes da história, escolheu o profeta Muhammad para encabeçar a lista. Ele disse: a minha escolha de Muhammad para encabeçar a lista das pessoas mais influentes do mundo pode surpreender alguns leitores e pode ser questionada por outros, mas ele foi o único homem na história que foi supremamente bem-sucedido em ambos, religião e níveis seculares. É esta combinação ímpar
de influência secular e religiosa, que me fez sentir que Muhammad deva ser considerado o mais influente personagem na história da humanidade. Perspectivas islâmicas. Igualdade. Os muçulmanos acreditam que não há supremacia baseada em cor, raça ou sexo. Deus diz no Alcorão: certamente o mais honrado de vós à vista de Deus será o mais justo de vós. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse que todas as pessoas às vistas de Deus são tão iguais quanto os dentes de um pente. Não há privilégio de um árabe sobre um não-árabe, nem de um branco sobre um negro, exceto pelo seu nível de piedade e justiça. O Hajj mudou a vida de muitas pessoas, como Malcolm X, que lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos e sofreu discriminação e racismo que o levou a ter uma percepção negativa das pessoas brancas. Depois de fazer o Hajj, ele mudou. Ele escreveu uma carta aos seus leais assistentes na sua nova mesquita, formada no Harlem, pedindo a eles para duplicarem e distribuírem pela imprensa. Ele escreveu: na peregrinação, durante os últimos 11 dias, aqui no mundo muçulmano, eu comi do mesmo prato e bebi do mesmo copo com companheiros muçulmanos, cuja pele é a mais branca dos brancos. Seus olhos eram o mais azul dos azuis. O seu cabelo era o mais loiro dos loiros. E suas ações, e suas palavras, e em seus feitos, eu senti a mesma sinceridade das pessoas negras da Nigéria, Sudão e Gana. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Mesquitas no Brasil. O Islã no Brasil conta hoje com cerca de 1,5 milhão de seguidores. E através do censo de 2010, feito pelo IBGE, constatou-se que o número de brasileiros revertidos ao Islã aumentou cerca de 40%. No Brasil, existem mais de 50 mesquitas e centenas de mussalas, que são pequenos centros de oração. من تبدلت علينا ومن اخترت سوانا نحن ندري أنك اخترت فلانا وفلانا من تبدلت علينا ومن اخترت سوانا نحن ندري أنك اخترت فلانا. برفة روحي وخفقة قلبي بسر سرى في كياني يلبي برفة روحي وخفقة قلبي بسر سرى في كياني يلبي
صديقي من أصارحه فيبقى ودود القلب عفا في اللسان صديقي من يرى الإيمان بحرا عزيز النفس مشبوب الجنان فلا الأهواء تجرؤ تشتريه ولا الإعجاب يسبي ذا الجنان ولا النزوات تنسج بردتيه ولا الأحقاد تسكن في الكيان حيا مخلصا عفوا جريئا سليل الهدي يعبق بالحنان صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعذاب. A UNE, União Nacional das Entidades Islâmicas, sediada em São Paulo, no bairro do Brás, foi fundada por entidades islâmicas de todo o Brasil e vem atuando desde 2007 como representante nacional dos muçulmanos no país. A UNE realiza anualmente na região metropolitana de São Paulo a Ação Comunitária. O evento, que conta com o apoio de prefeituras, empresas e voluntários que realizam atendimentos nas áreas de saúde, lazer, cidadania e cultura. Durante o mês de Ramadã, essas e outras atividades são promovidas pelo bem comum e pela assistência necessária à camada populacional vulnerável, que mais sofre com a desigualdade social. E através do islamismo, nós temos essa vontade, essa necessidade de procurar de fazer o bem, de ajudar esse povo carente, esse povo que precisa de ajuda. Então escolhemos essas regiões carentes aqui de São Paulo e tentamos levar aquilo que a população mais precisa hoje, né? É um momento onde o muçulmano, enquanto cidadão brasileiro, exerce sua responsabilidade social. A comunidade muçulmana sempre continuando nesse caminho, o caminho do bem, o caminho de mostrar o Islã como foi revelado no Alcorão Sagrado, como foi revelado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O nosso profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, diz: não seja verdadeiro muçulmano aquele que não deseja para o seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Essa iniciativa, Ação Comunitária, é uma iniciativa da comunidade islâmica, da UNE, União Nacional Islâmica, em benefício da sociedade brasileira. Fiz todos os tipos de exames que eu não tenho tempo para estar fazendo. Eu acho que o bairro estava precisando dessa ação aqui. No geral é interessante porque é uma atividade para o povo e eu estou gostando, assim. Tem que ter sempre, com certeza, que a gente trabalha para conseguir essas coisas, meio pior sacrifício da vida. A gente veio de longe, pegou o ônibus e por mais que a fila esteja grande, tá rápido de fazer as coisas. Eu só tenho que agradecer, entendeu? Esse pessoal que fizeram tudo isso por nós aí, entendeu? O que a gente vê hoje no país, na verdade, é uma mídia com informações totalmente deturpadas,
que pregam o ódio o tempo todo, tentando jogar as pessoas um contra o outro, e o que a gente vê, quem conhece as pessoas que praticam o Islã, na verdade o que a gente está vendo é gente do bem, gente que quer ajudar, gente que quer contribuir, gente que quer colaborar na construção de um mundo melhor, e gente que segue aquilo que é o desejo de Deus, que é fazer o bem o tempo todo. Esclarecer informações distorcidas, divulgar os verdadeiros princípios e legislações do Islã. Estes são os princípios da União Nacional das Entidades Islâmicas, UNE.